Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um ZGCast, o podcast que a ZG faz para você. Sou o Gustavo Campos e você embarca comigo em mais um episódio incrível, recheado com muito conteúdo, um convidado muito especial que vai falar aí sobre um segmento, né, um segmento dentro do setor de saúde que talvez muitos dos nossos ouvintes, muitos de vocês que estão aí nos acompanhando e nos assistindo, não conhecem tanto, e a gente vai poder desbravar esse universo juntos aqui nesse bate-papo, nessa conversa, né? E já de antemão, já faço o convite para você, né, que tá chegando agora, tá pegando esse episódio de hoje, né? Não deixe de conferir os episódios anteriores dessa segunda temporada. A gente tem vários convidados especiais falando sobre vários assuntos, de várias instituições. Vale a pena você assistir, você conferir. Pode olhar nas nossas redes sociais, pode olhar nos nossos canais de streaming, que está tudo disponível lá. E não deixe de acompanhar nas próximas semanas, nos próximos dias, os próximos episódios, né? Essa temporada ainda continua, tem mais episódio vindo pela frente e tem muita coisa bacana para a gente compartilhar contigo. Então já segue a ZG aí nas redes sociais, já compartilha esse conteúdo e vamos comigo para esse episódio. Hoje, o nosso convidado, ele é de uma cooperativa de anestesistas, né? Estamos falando aqui da Copanest do Rio de Janeiro. E aí, para quem não conhece, pessoal, Copanest é uma instituição que já está no mercado há praticamente 40 anos, desde 1987, né? Ano que vem está aí completando 40 anos de história, e é uma cooperativa médica de anestesistas, né? Então, atua nesse segmento, nesse formato. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma instituição que tem mais de 230 cooperados PJ, tem mais de 1.500, se eu não me engano, mais de 1.500 cooperados, né? Aí contando os médicos anestesistas. É uma instituição que processa aí mais de 670 mil guias, né? Durante todos os meses, e eu quero, então, convidar para trazer um pouco mais sobre esse universo, para falar um pouco mais sobre esse segmento aí do setor de saúde, o Eduardo Ladeira, que é o diretor de tecnologia da Copanest Rio de Janeiro. Eduardo, seja muito bem-vindo, meu querido. Opa, bom dia, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma oportunidade bacana da gente compartilhar a história da Copanest Rio aqui. Maravilha, Eduardo. Cara, eu que agradeço, viu? Agradeço aí de verdade, né, a você por ter aceitado esse convite, por topar dividir aí o seu conhecimento, sua experiência conosco. E, claro, agradeço também a Copanest, né, por ter autorizado aí essa sua participação, né, você poder estar aqui com a gente. O Eduardo, até antes da gente entrar aqui um pouco, né, os principais objetivos que a gente tem aqui nesse nosso bate-papo de hoje é falar sobre esse universo de cooperativas de anestesistas e etc e tal. Mas eu não consigo entrar nesse assunto sem antes, cara, te fazer aqui uma pergunta. Eu estava até dando uma olhada aqui, né, no seu LinkedIn, dando uma olhada no seu histórico, e, cara, me chamou a atenção, né, o fato de que você teve uma carreira e uma história, assim, cara, lindíssima, em companhias de telecomunicação, né? Praticamente aí quase 20 anos atuando no segmento, né? Teve toda uma carreira de crescimento dentro, né, de uma grande empresa do segmento. E em 2024 você entrou, né, no Copanest do Rio de Janeiro. Cara, e eu fiquei muito curioso, como que foi essa mudança, né? Como é que foi essa transição de segmento, né? Como que foi sair do setor de telecomunicação, entrar no setor de saúde, numa cooperativa de anestesistas? O que mais teve assim de diferente? O que mais trouxe para você de desafios essa mudança? Conta para gente. Então, Gustavo, foi muito bacana essa oportunidade que eu tive. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletrônico. Entrei na Telemar como trainee na época, 2001, 2002. E eu passei por várias áreas. Apesar de ter ficado 20 anos na empresa, né, na Telemar, que depois virou Oi, eu não ficava mais de 2, 3 anos numa área. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em área de operação corporativa, área de planejamento de marketing, trabalhei na área de atendimento,
com planejamento, depois virei diretor de experiência do cliente e, por fim, eu fui head de governança de tecnologia. Cara, a gente tinha 40 squads, pra ter noção, então eram muitos projetos, Uau, caramba! o orçamento também era centena de milhão que a gente tomava conta, porque a UE era muito grande. Então, eu tive uma formação profissional multi-skill, então participei de várias etapas da empresa, além disso, né? Etapa que estava crescendo, etapa que estava consolidando, etapa que estava em recuperação judicial, então foi uma grande escola para mim. Em 2021, esse ciclo se encerrou. Para mim, foi muito bom tudo que eu aprendi lá, mas eu fui buscar novas oportunidades. E aí eu entrei para um trabalho de consultoria de tecnologia. Eu trabalho numa empresa de tecnologia que fazia serviço de consultoria. A gente começava a fazer alguns projetos, muito projeto bacana. A IA estava começando, né, a crescer. Na época, todo mundo falava de IA, mas ninguém tinha case real. A gente fez alguns cases muito interessantes com inteligência artificial, muita coisa bacana. Alguns foram para frente, outros não, né, que é o modelo comercial. Para mim foi muito legal também, que eu comecei a estar mais próximo de uma área comercial B2B. Você sabe que esse também é um desafio. E um dos projetos que a gente fez e emplacou e deu super certo foi um aplicativo para a Copa Nest Rio. Então, a gente desenvolveu um aplicativo, mas não era um simples aplicativo, né? A Copa Nest Rio é uma empresa que eu considero muito inovadora, muito antes até de eu chegar. E aí, o aplicativo tinha um diferencial que, já em 2024, cara, já tinha leitura dos documentos médicos com inteligência artificial. Porque como é que funciona o faturamento da Copa Nest? O médico, ele tem que preencher um formulário, ele preenche um formulário na web. Então, preencher a matrícula do paciente, CPF, nome, a lista de procedimentos executados e tudo mais. Então, tem coisa que é fácil, tem coisa que é difícil, ficar digitando matrícula, CPF, senha, tudo isso. Cara, mas estava tudo lá no documento. E aí, não é um simples OCR, como o pessoal pensa, né? Mas a gente conseguiu fazer um IA que, em tempo real, praticamente, em 15 segundos a 20, ela traz o retorno com o formulário preenchido. Então, na prática, o aplicativo carregava um PDF, fazia esse processamento da IA e gerava o formulário preenchido, que deu um ganho gigante para os anestesiados. A adesão, cara, foi muito rápida. Em um mês já tinha 600, 700 usuários no aplicativo, que eu considero uma adesão muito grande, né? Então, foi um sucesso total. Eu estava como prestador de serviço da Copa Nest, aí a gente conversou e perguntaram se eu queria trabalhar para a Copa Nest, para trazer mais uma evolução tecnológica consistente. E foi um grande desafio, foi um prazer, e eu comecei, então, a trabalhar diretamente para a Copa Nest, prestando serviço lá na área de tecnologia a partir daí. Então, foi uma transição relativamente suave, porque no meu final na Oi, eu estava trabalhando na área de tecnologia, eu fui para uma empresa de consultoria em tecnologia, já com toda essa parte de inteligência artificial, automação, RPA, tudo isso. E na Copa Nest foi a partir de um projeto que aí eu entrei lá. E eu nunca tinha trabalhado diretamente com desenvolvimento, produção, nada disso. E está sendo uma experiência muito gratificante até hoje, né? Vou fazer 2 anos lá e a gente tem muita coisa ainda para fazer e evoluiu muito. Caramba, cara, que legal essa história e primeiro parabéns aí por essa carreira, por essa trajetória, realmente sim, muito legal quando a gente ouve, né, esse tipo de experiência, né, esse tipo de vivência que as pessoas têm, então muito legal. E como você disse, né, você chegou aí, né, na Copa Nest por meio de uma porta que vocês tiveram, né, de desenvolver um aplicativo, tal, colocar na mão, quando vê, tá aí agora dentro da própria instituição, então assim, bem bacana mesmo. E aí entrando, né, você até citou aí um pouco desse processo de faturamento, né, citou como que esse dia a dia aí, né, do médico anestesista, preenchendo formulário e tal, que já entra um pouco dentro do detalhe, né, da operação dentro de uma cooperativa. E a gente tem muita curiosidade em relação a isso, tá, o Eduardo? Porque, e aí trazendo aqui um pouco da nossa realidade aqui, ZG Soluções, né? A gente tem clientes de diversos segmentos no setor de saúde, né? Temos hospital, laboratório, clínica, cooperativa médica, né? E cooperativa de anestesistas, como é o caso de vocês, foi algo novo para nós, né? Então, assim, primeiro foi muito bacana ter essa parceria, né? Firmar essa parceria com a Copa Nest. E só que, querendo ou não, foi algo novo para a ZG. Então, a gente, querendo entender um pouco mais esse universo. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui também têm essa curiosidade, né? De, como é que funciona isso?
tem diferença em relação ao ciclo da receita típico de um hospital, por exemplo, ou não tem diferença, né? E aí você já citou um pouquinho de como que é esse processo, mas você consegue compartilhar um pouco mais e trazer para a gente, né? E aí, tem diferença? Não tem? Como é na prática, sabe? Deixa eu até explicar um pouquinho mais da cooperativa. Você foi muito feliz na história que você contou, né? A cooperativa surgiu em 87, vai fazer 40 anos. E a cooperativa começou a crescer muito, especificamente no Rio de Janeiro, a partir de 2020. No Rio de Janeiro tinha uma prática de cobrança direta e reembolso. Então, como é que era aqui no Rio? Você fazia uma cirurgia, o anestesista fazia a cobrança direta. Só que a partir de 2020, as operadoras queriam acabar com esse modelo, queriam um modelo mais prático, mais simples e mais funcional para todo mundo. E aí o fim da cobrança direta era uma realidade. Então, qual foi uma forma que o mercado, os anestesistas entenderam que ia viabilizar? Através da cooperativa. A cooperativa já existia e em 2020 ela cresceu muito. Por quê? A cooperativa que faz a negociação com as operadoras. Então, a cooperativa é uma entidade que visa defender os anestesistas. Ela junta os interesses anestesistas e faz essa negociação comercial com as operadoras. Sempre com o objetivo de buscar uma remuneração justa, uma negociação que faça sentido para todo mundo, né? E representar todos. Imagina, se cada anestesista tem que fazer um contrato, 2.500, ter um contrato com uma operadora. Cada anestesista ia ter 40 contratos. Cada operadora ia ter 1.500 contratos só com anestesista. Então, ia ter uma complexidade de relacionamento muito grande. Então, a cooperativa foi a forma, o canal, para conseguir facilitar toda essa negociação, tanto em ganho de escala, em padronização de procedimento e até negociação comercial. Então, a partir de 2020, com essa característica do mercado, a cooperativa começou a ter uma procura maior. E a cooperativa, nessa época, já antigamente, antes disso, as guias chegavam na cooperativa em papel. O pessoal pegava as fichinhas, as notas e entregavam na cooperativa ali em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, e entregava fisicamente. Em 2020, muito antes de eu entrar, a diretoria da Copanest já implantou o que chama de guia digital, que foi uma mudança drástica. O pessoal já mandava a guia por um formulário, e o formulário já pré-preenchido. Então, a cooperativa cresceu assim. A partir daí vem crescendo muito a cada ano, vem crescendo 2 dígitos percentuais de crescimento todo ano, em termos tanto em cooperado quanto em faturamento. O que é legal? A cooperativa Copanest Rio é uma cooperativa. No Brasil todo tem mais de 20 cooperativas. E tem também uma entidade que chama FEBRACAN, que é a Federação Nacional das Cooperativas de Anestesia, que ela reúne todas essas cooperativas. A FEBRACAN é uma entidade que busca juntar os interesses de todas as cooperativas, mas para trocar práticas, boas práticas contábeis, boas práticas de gestão, boas práticas de tecnologia. Então, não é só uma cooperativa, é uma cooperativa que faz parte de uma rede de cooperativas no Brasil todo, e para ganhar força e ganhar representatividade e muito mais, trocar boas práticas de mercado. A FEBRACAN é uma entidade muito forte, cara, e tem eventos durante o ano. E agora até em julho julho de 2026, vai ter uma reunião, né, um fórum da FEBRACAN que vai reunir todas as Copanests em Brasília. É um evento bem bacana, cara, evento de dois dias, intenso, e a gente fala de contabilidade, gestão, administração e tecnologia. Né? A tecnologia tem uma relevância muito grande. Então, só para vocês entenderem um pouco a história da cooperativa, as motivações, o que ela faz. E nesse ponto de vista, a cooperativa foi crescendo muito. E sempre que a gente cresce, né, tem as dores do crescimento. Então, você vai aumentando muito o trabalho manual, por mais que você seja padronizado em processo, você tenha padronização, você tem um volume, às vezes, de trabalho manual muito grande. E aí, como é que é esse fluxo? Né? Como é que é o ciclo da receita da cooperativa? Ele é muito parecido com o ciclo da receita de um hospital, de uma clínica, de qualquer outro segmento médico. A gente preenche uma guia interna, essa guia vira um arquivo de faturamento XML, a gente sobe no site lá dos operadores, do web service, faz o faturamento, aguarda o pagamento, baixa lá o demonstrativo, faz a conciliação bancária, faz a conciliação com o nosso sistema, mesma coisa, recebe glosa, elabora o recurso de glosa, envia a fatura, recurso de glosa, recebe a devolução, então é o mesmo ciclo de receita. As características porque assim, são mais específicas, porque é especificamente de anestesista, então não tem
material, não tem OPME, não tem diárias, remédio. Então, é basicamente procedimentos, consultas, SADT. Então, é um pouco mais simples, mas a complexidade maior é o volume. E quando tem características especiais, como pacote, códigos especiais de faturamento, negociações específicas para cada convênio, isso aumenta um pouco. Mas o principal problema, não problema, né? A principal variável hoje que a gente tem atenção é o volume. Como é que a gente consegue gerenciar esse volume, né? E aí, se a gente depende de trabalho manual, o volume não... A escalabilidade nossa, que continua grande, a gente continua crescendo, se torna uma dor e uma preocupação. Por isso, a tecnologia é fundamental. Então, só para dar uma visão geral. Não, perfeito, cara. Excelente aí. Eu acho que ficou bem claro, né, que na verdade, o processo, né, o ciclo de receita, o processo de faturamento, enfim, essa esteira, dentro de uma cooperativa médica, né, de anestesistas, aí no caso, ela é extremamente similar à de um hospital, laboratório, clínica, enfim, né, não tem muita diferença, né? Como você trouxe muito bem, o que vai mudar, então, talvez é o nível de complexidade, né, porque aqui você vai ter, talvez aqui a gente não vai ter, igual você disse, a PMS, tal, alguns tipos de itens que do outro lado são processados, traz um nível de complexidade. Você trouxe um ponto interessante, o Eduardo, que é essa questão da tecnologia, né? De como a tecnologia pode ajudar, muito porque tem processos que são manuais, etc. E eu quero entrar mais nesse aspecto da tecnologia daqui a pouco, aqui no decorrer da nossa conversa, mas eu queria que, se possível, você explorasse um pouco mais aqui com a gente quais seriam, além desse desafio que você trouxe, né, de muitos trabalhos manuais, que outros desafios eles existem dentro do contexto de uma cooperativa de anestesistas, né? E até pensando também do lado da tecnologia, né? Você como diretor de tecnologia, né? O que existe ainda de desafio tecnológico, o que a gente ainda observa, o que vocês ainda observam de desafios dentro, né, dos processos operacionais. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de hospitais, por exemplo, um dos grandes desafios é a comunicação interna entre as áreas, a integração entre as áreas, né? Se fala muito aí sobre o tal dos silos, né? Você tem os silos ali internos, aí um cadastro que não tem, talvez, uma boa comunicação com o comercial, que não tem uma boa comunicação com o time de operação, e aí isso tudo faz com que haja muito ruído interno, né? E esses ruídos, no fim das contas, trazem perda de informação, perdas financeiras, desgaste, etc. e tal. E aí acaba que está todo mundo ali preocupado em fazer o seu trabalho, sem necessariamente se atentar para o impacto que aquilo que está sendo feito vai causar na esteira como um todo, no resultado da instituição, e etc. E eu queria entender contigo, né, desafios como esse também são realidades dentro de uma cooperativa, ou existem outros desafios também que vocês enfrentam e como esses desafios, eles, de alguma forma, prejudicam ou interferem no relacionamento com o cooperado, né? Eu acho que você trouxe uma visão aí bem bacana, né? Que é essa visão do quanto a cooperativa, ela beneficia ambos os lados, né? Ela beneficia o cooperado, mas ela também beneficia a operadora, né? Como você disse aí, se a operadora tivesse que ter contrato com cada anestesista, cara, a complexidade disso seria gigantesca, né? E esses desafios internos, de alguma forma, eles impactam nessa relação com o cooperado? Como é que vocês lidam com isso? Vou separar, Gustavo, em 3 níveis de desafio, tá? Primeiro nível é o desafio de gestão. Vamos falar, o desafio administrativo da Copanesc. Eu trabalhei 20 anos na Oi, né? E quando a gente vai para a Copanesc, que é uma empresa infinitamente menor, a gente tem os mesmos desafios de gestão, que é a comunicação, gestão de gente, eventualmente conflitos, e a comunicação que eu diria que é o principal, né? Mas isso é uma questão que depende muito mais da cultura da empresa, dos líderes, mitigarem isso com um modelo de gestão eficiente. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito bem lá na Copanesc, a diretora é muito empenhada, engajada em tratar esse tipo de coisa. Esse é o desafio de gestão. De novo, qualquer empresa vai ter esse desafio, cara. Às vezes, a empresa com 3 pessoas tem o mesmo problema de comunicação e isso acontece. E às vezes até pior, né? Às vezes até pior, cara. Até porque empresa grande tem uma série de mecanismos, às vezes tem um exército de gente só para olhar a gestão, né? Tem uma diretoria de gestão, nem de RH não, é gestão desse tipo de coisa. Aí tem um segundo desafio,
que para mim é um desafio muito complexo, que é o desafio de negociação comercial com as operadoras. Esse desafio é o que impacta, é o motivo da Copanest existir. Fazer uma negociação justa com as operadoras, que seja bom para a operadora, que seja bom para o anestesista e, no fundo, bom para o mercado. Porque quando a operadora perde, todo mundo perde, quando o anestesista perde, todo mundo perde. Então, o desafio de manter uma relação saudável e sustentável com todas as operadoras, eu diria que é o motivo da Copanest existir. E garantir que o anestesista seja valorizado, com qualidade, que tenha segurança para o trabalho, que tenha remuneração justa. Então, esse acho que é o principal desafio. E num cenário que a gente sabe que o mundo corporativo cada vez busca uma rentabilidade melhor, um resultado financeiro maior, é uma pressão muito grande de todos os lados para redução de custo, para mudança de modelo, e isso muitas vezes impacta o anestesista e, no fundo, impacta o paciente, né? Então, tem muitas discussões aqui que é motivo até de um outro podcast para falar de modelo de faturamento com TUS, pacote, código. Então, assim, esse é o desafio que é o maior desafio da cooperativa em si. Quando eu vou para o mundo da tecnologia, hoje o meu desafio deve ser igual a 99% das pessoas, das empresas, de clínicas. Normalmente você tem um sistema de faturamento, não de faturamento, sistema CRM, né, um sistema de gestão interno, que é legado, e as integrações não estão prontas. Então, o teu sistema pode ser muito antigo, pode ser muito novo, mas não tem integração pronta com o mundo. E aí você tem que fazer o faturamento com a Amil, com a Sul América, com a Bradesco, com qualquer empresa grande ou pequena, você tem, às vezes, precisa de uma interface manual. Você tem que receber as suas guias, você recebe a guia em papel e digitaliza. Você recebe a guia num sistema e o faturamento em outro. Então, a minha realidade não é diferente de ninguém aqui, de ninguém que está ouvindo a gente, provavelmente. E o grande desafio é como é que você consegue evoluir com qualidade os seus sistemas, legados, novos e tal, para fazer essas integrações, garantir o aumento de produtividade com qualidade. Porque no aumento da produtividade, você não pode degradar a qualidade, você não pode perder a qualidade do que é feito. E você não pode aumentar custo. Mas, normalmente, pela minha experiência, até na época de call center, né, quando você melhora a qualidade com processo, com ferramenta, com gestão, com sistema, você também reduz o custo. Normalmente você reduz custo. Você reduz o custo da não qualidade. Tem um custo de improdutividade que é muito grande. Então, você fala assim, meu principal desafio é como é que eu consigo pegar... E o nosso sistema hoje é um sistema que a gente chama de legado, né, que é um sistema que foi feito há muito tempo atrás, quando não tinha... sei lá, não tinha mais 50% das necessidades que existem hoje, não existia. Ela foi feita com um objetivo, foi crescendo, crescendo, mas nunca com um plano, com uma especificação do que onde a gente ia chegar. Então, para mim, é muito fácil até hoje olhar assim, putz, eu faria diferente. Eu já sei o que precisa, mas quando foi feito não tinha essa realidade, né? Então, nosso desafio é garantir que que a gente consiga fazer essa migração, essa evolução, sem quebrar nenhum pratinho, com qualidade e ganhando produtividade sem parar. Então, esse eu diria que é o maior desafio hoje em tecnologia. Cara, bem legal você trazer isso, porque eu acho que se conecta muito com até o próximo tópico que eu queria trazer aqui contigo, né? Que é essa relação da tecnologia com esses desafios, né? Como que a tecnologia, de alguma forma, pode contribuir ou ajudar, né, a enfrentar esses desafios, minimizar os impactos que eles poderiam trazer para o processo e, principalmente, como você citou aí, ganhar escala, aumentar a produtividade, né, trazer ganhos, inclusive, financeiros para a instituição. E já entrando nesse ponto, o Eduardo, você até citou aí, né, do sistema de gestão, tal, você pode me corrigir aqui se eu falar alguma besteira, mas eu acho que o sistema de vocês ele foi desenvolvido internamente, né, desenvolvimento próprio, né, perfeito. E assim, hoje, como você enxerga esse desafio, né? Pô, como um diretor de TI, um cara que está dentro da frente de tecnologia de uma instituição como o Copanest, como que é esse desafio de buscar soluções tecnológicas para esses desafios processuais que existem e tal, dentro de casa, e a diferença de talvez também olhar para fora e ver, pô, será que já existe isso no mercado? Será que já tem alguém com isso pronto, que eu possa usar, que eu possa aplicar? Como que é o desafio de equilibrar esse prato? Pensando aqui agora a cabeça de um diretor de TI mesmo.
Então, Gustavo, quando eu cheguei na cooperativa, né, isso foi a primeira dúvida que a gente tinha. Cara, vamos migrar esse sistema legado para um sistema novo? Eu tinha até esse projeto em mente, né? Aí conversando com os diretores, conversando com o time de TI, conversando com todo mundo, o que a gente viu? A gente tem um nível de maturidade de requisitos e especificidade tão grande que implantar um sistema de mercado, seja ele qual for, ia ser um desafio de anos. E vou te falar, no meu passado em telecom, passei por várias migrações de sistema, mas não é migração de sistema com 1.500 clientes, é migração com 1 milhão de clientes. Então, sempre isso é muito complexo. Em qualquer escala é muito complexo. Então, a gente chegou à conclusão em determinado momento que, em vez de contratar um sistema novo, era melhor fazer um retrofit. E uma vantagem do nosso sistema legado, uma coisa muito bacana, é que ele é todo modular. Então, eu tenho um módulo de faturamento, eu tenho um módulo de financeiro, eu tenho um módulo de glosa, eu tenho um módulo administrativo, eu tenho módulos separados que se conectam através do banco de dados. E aí, qual o critério que eu uso para saber, eu vou desenvolver interno ou vou buscar fora? É muito também na questão de escala, especialidade. Então, quando a gente buscou até a Zero Glosa, eu falei assim, cara, a Zero Glosa está no mercado aí há muito tempo, há mais de 10 anos, né? Muito tempo. O nome é Zero Glosa porque é focado em glosa. Então, certamente, se eu tenho 3 desenvolvedores aqui, 5 desenvolvedores, que está olhando o sistema como um todo, a Zero Glosa tem muito mais gente olhando só glosa. E aí o meu racional é o seguinte, se eu posso contratar um serviço num valor acessível, que eu vou ter um ganho de escala, e eu não vou me preocupar com uma coisa, que é uma etapa que é crítica no meu ciclo, eu for por esse caminho. Eu consigo fazer, eu até brinco, o pessoal fala, dá para fazer isso, cara, tudo dá para fazer em TI, tudo, tudo, tudo. A grande questão são 2 variáveis, tempo e custo. Dá para fazer as funcionalidades que o Zero Glosa tem no meu módulo de glosa? Dá. Eu quero fazer? Estou disposto a demorar esse tempo, a passar tudo isso para fazer? Então, no caso, a gente viu, cara, a ferramenta está pronta, vai ter um desafio de integração que não é complexo, e a gente resolveu ir para o caminho do Zero Glosa. E uma coisa também que a gente fez, mas é uma variável que tem que ser avaliada caso a caso, né? A gente foi pelo módulo mais simples. Cara, vamos pegar só o módulo de glosa, tem vários módulos, e porque ali é a nossa maior dor no momento. Maior dor no momento. Então, o meu racional é muito esse. Se eu tenho uma empresa, não é uma empresa, se eu tenho um serviço que faz parte da minha cadeia de valor, eu consigo comprar esse serviço no mercado com preço acessível e que vai me trazer qualidade, robustez e ganho de escala, eu vou no mercado, entendeu? Então é muito nesse sentido. Então Perfeito. o meu racional. Cara, perfeito, perfeito. E eu acho que é muito isso que você trouxe, né? Tem que ser avaliado caso a caso, cenário a cenário e fazer essa conta, né? Acho que você trouxe muito bem. Tempo e dinheiro, né? O tempo que eu vou gastar, o custo que eu vou ter, e eu preciso realmente fazer essas avaliações. E aproveitando, Ladeira, que você até entrou aí nessa questão do Zero Glosa, né? A gente iniciamos essa parceria aí com vocês, né, no ano passado e, enfim, já superamos aí a fase de implantação. Tem que, inclusive, a gente tem discutido aí, né, sobre essas possibilidades de evoluir com essa parte de integração, né, pensando também não só na parte de glosa, mas pensando também em outras etapas, o que é excelente, né, aí, tanto para vocês quanto para nós. Mas se você puder, conta um pouco, né, como que foi na experiência de vocês nessa implantação do Zero Glosa, o que mudou depois que o ZG entrou, especialmente aí nessa parte de glosas, né, que você citou, que foi o ponto priorizado, né, num primeiro momento. Se você puder trazer um pouco dessa experiência, eu acho que vai ser legal também. Então, vamos lá. A gente começou pela glosa, começou pelo mais simples, porque a gente queria colher os resultados rápidos. Se a gente implantasse todo o ciclo da receita, toda a ferramenta, provavelmente não, certamente a gente ia demorar muito mais para capturar o resultado que a gente capturou nas glosas. Assim, foi um processo, o que me surpreendeu muito positivamente, né, porque eu estou aqui com vocês, né, o pós-venda foi muito bem feito, né, toda a parte comercial foi muito bacana, o time comercial foi muito boa, e o pós-venda até me surpreendeu pela atenção, pela padronização, pela toda a esteira de produção já, todo o cuidado que teve, que foi feito pela Zero Glosa durante o processo, entendeu? Então isso foi muito bom, foi muito positivo mesmo, tá? E a gente não teve nenhum percalço, não teve nenhum trauma nessa implantação. Qual foi o principal ganho que o Zero Glosa teve para a gente? Tem dois grandes ganhos, né?
vou falar até 3, bem específicos, até coisas simples, que tem, de repente, até o sistema já tem isso dominado. No nosso caso, a gente não tinha. A primeira, na parte de receber os demonstrativos. Então, pegar os demonstrativos já automaticamente é um diferencial. A gente pegava um a um na mão, tinha até uns robozinhos para pegar, mas na hora que você coloca em pacotes numa solução, pô, já resolveu um problemão meu. O segundo, a resposta da glosa. A resposta da glosa, eu poderia fazer no meu módulo para ter resposta em massa, mas que não é complexo, não é. Pegar assim, pega as glosas, todas as glosas do Bradesco, de um código tal, com essa característica, com esse valor, acata, com essa recorre, faz o recurso, como é que faz o recurso? Isso dá para fazer. De novo, é tempo e dinheiro, já estava pronto no zero glosa. E o terceiro, fazer o envio do faturamento. Então, essas 3 etapas, que se você for separar, são etapas simples que eu conseguiria desenvolver, já estavam prontas no zero glosa. Então, isso fez toda a diferença. Coisas que eu sinto falta no zero glosa, de glosa, falar só da glosa. Eu acho que ainda está demorando muito para entrar alguma IA para ajudar a fazer as respostas. As respostas são muito padronizadas. A glosa, o motivo de glosa do operador é padronizado, mas a resposta que a gente faz poderia ser um pouco melhor trabalhada com IA. Tem grandes complexidades, então esse é um ponto que eu acho que deve estar no roadmap de vocês, certamente está, mas é um ponto para mim importante. Mas essas 3 etapas são etapas isoladas que trouxeram, quando junta tudo isso numa ferramenta, traz um ganho muito grande. E aí, Gustavo, qual foi o maior ganho que a gente teve no tempo de glosa? O tempo de elaboração do recurso de glosa, desde o início da elaboração da resposta, a elaborar a resposta e fazer o faturamento da resposta, cara, reduziu quase 80%. A gente saiu de uma taxa, a gente fazia de 10% a 15% em 30 dias, antes do zero glosa. Hoje a gente está fazendo quase 90% das respostas postadas, publicadas, faturadas para a operadora em 90 dias. Então, foi um aumento brutal. Foi uma diferença brutal no tempo, na produtividade do time, na pressão do time. Era um time que estava exausto. O time da Glosa estava exausto, cara. Porque fazia isso na mão, um a um, publicava, atualizava. Então, assim, foi uma evolução muito grande. Qual foi o nosso maior desafio interno na implantação do sistema como tecnologia, né? Como o processo teve um conjunto de treinamentos bem bacana, a ferramenta é muito completa e, por ser tão completa, ela tem algumas complexidades, mas também não tem nada demais, tem um treinamento bem robusto. Mas, para TI, o maior desafio foi a integração. A gente assumiu um risco aqui de fazer uma integração soft. O que eu chamo de integração soft? Na mão. Então, a gente baixa os arquivos zero glosa, faz a integração no nosso sistema e depois a gente vai conciliando algumas coisas. Então, a nossa expectativa agora é evoluir em outros módulos zero glosa, a gente reduzir isso drasticamente, tá? Mas o maior ganho que a gente teve operacional foi o ganho da redução do prazo de resposta de glosa para o operador. Cara, sensacional, muito legal aí ter esse feedback, nesse registro de comprovação de ganho, né, de comprovação de resultado. E eu vou tentar fazer alguns comentários aqui de trás para frente, né? Primeiro, reforçando o quanto é legal ouvir esse feedback e essa percepção, né, de que realmente teve um efeito positivo. E com certeza, o Eduardo, a gente vai depois gravar um outro podcast aí futuramente, depois que a gente tiver rodado aí com vocês também tudo que é relacionado a IA, essa parte da devolução, né, para o sistema de gestão, para também você trazer um pouco dessas experiências. Com relação a IA que você traz, cara, muito bom você trazer esse feedback, eu acho que é super importante, né? Vários dos nossos clientes já vinham trazendo esse feedback para a gente, né, sobre a questão da IA e tal, e a ZG, esse ano, inclusive, né, a gente está vindo forte com relação a esse tema, né, a gente até segurou um pouquinho a nossa comunicação com o mercado sobre o assunto, porque a gente não queria trazer algo que já não entregasse algum valor e algum resultado para os nossos clientes. A gente sabe, Ladeira, que infelizmente aí no mercado tem muita empresa que vende um monte de coisa e quando você vai ver não tem nada pronto, não é nada daquilo que está sendo vendido. Então a gente teve esse cuidado de não, vamos realmente gastar uma energia aqui e vamos anunciar, vamos trazer quando a gente tiver. E agora a gente está com uma IA para a parte de análise de glosa, né? Lógico que a gente está pilotando com alguns clientes, com algumas instituições e, cara, para nós vai ser ótimo aí, quem sabe já saímos aqui desse nosso podcast com a agenda marcada contigo para a gente falar sobre o assunto, já pensar em como colocar isso para rodar. E para os nossos ouvintes aí, né, se você já usa o Zero Glosa, por exemplo, você que está nos ouvindo, assistindo, chame a gente aí também para a gente poder conversar sobre isso, né, sobre essa análise de glosa por inteligência artificial, como que a gente
como que a gente está construindo, como que isso está sendo executado, como que está rodando, né, nos nossos clientes piloto e também como que a gente pode rodar aí com vocês. E aí, o Ladeiro, outro ponto, né, chegando aqui, né, nesse de trás para frente que você trouxe, cara, você trouxe um feedback, cara, sensacional, né, sobre o processo de implantação e de verdade fico muito feliz de ouvir esse feedback, inclusive agradeço por você estar compartilhando isso com a gente. E é uma coisa que a gente valoriza muito aqui, né, dentro da ZG, né, pô, às vezes você investe num comercial, faz aquele comercial do caramba, aquela coisa linda, maravilhosa, um marketing espetacular, aí o parceiro converte, vira cliente e aí começa a ter aquelas quebras de expectativa, aqueles desafios de entrega e tal. E é algo que, pelo menos aqui na ZG, a gente tenta valorizar muito, sabe? E os parceiros que chegam, a gente se preocupa muito em garantir esse alinhamento de expectativas, em garantir que essa entrega ela está sendo feita dentro daquilo que foi combinado, dentro daquilo que a gente conseguiu acordar e realmente atingir aquilo que o parceiro espera. Então, realmente fico bem feliz aí com esse feedback que você trouxe para a gente, tá, o Ladeira? E, cara, ainda falando sobre essa questão dos resultados, né, você trouxe muito o reflexo, né, de resultados de uma implantação como foi a do Zero Glosa, nesse processo operacional aí dos times, especialmente nessa parte de glosa, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? Você trouxe muito bem e pelo menos para mim ficou muito claro, né, o quanto o foco e o objetivo da cooperativa é contribuir com essa relação entre anestesistas e operadoras, que no fim reflete no objetivo maior, que é no cuidado aos pacientes, aos beneficiários, né? E a implementação de processos como esse e ganhos como esse que você trouxe aí, de redução de tempo de análise de glosa, por exemplo, eles refletem na relação da cooperativa com os cooperados, e se sim, como que isso se reflete? Então, Gustavo, isso é uma coisa que, para mim, é um pouco frustrante. Por quê? O ciclo da glosa é muito grande, cara. O ciclo da glosa é muito grande. E a cooperativa, a Copanesti, cara, tem uma característica que a gente nunca desiste. Então, a gente faz réplica, tréplica, negociação. A gente nunca desiste, cara. A gente, às vezes, está negociando ainda em 2026, glosa de 2024. A gente nunca desiste. Então, além disso, a resposta do primeiro recurso demora. Então, os cooperados vão demorar um pouquinho, eles vão começar a perceber isso agora no segundo semestre. Porque a gente implantou o ZG, começou em agosto, eu diria que entrou em pleno vapor a partir de outubro do ano passado, e aí as respostas do Gloss começaram a vir, mas eu estou recuperando o Gloss ainda de 2024, início de 2025, entendeu? Então, é muito poluído o efeito do Zero Gloss na ponta, entendeu? Ainda tem muita água suja misturando com o que a gente fez rápido, fez muito mais rápido. Então, por isso que o primeiro resultado a gente sentiu dentro de casa, no alívio da pressão da equipe da Glosa, na melhoria da governança e nessa redução drástica que a gente acompanha dos recursos de Glosa. Mas como a gente nunca desiste, se vem uma Glosa na réplica, a gente continua. Se vem uma outra Glosa, a gente faz uma tréplica, entendeu? Vai fazendo até uma negociação final. Isso é uma característica muito forte da Copanesti Rio. A gente nunca desiste da Glosa. Não, muito bacana, e eu imaginava mesmo que você traria algo nessa linha, mas eu fiz questão de perguntar, o Ladeira, porque esse é um ponto que muitas vezes no mercado também as pessoas acabam não tendo muita clareza sobre isso, né? Vou contratar aqui uma solução, e aí, independente de Zero Gloss ou qualquer outra solução, ou qualquer outra ferramenta de tecnologia que se resolve implementar dentro de algum processo, né? Vou implementar essa ferramenta, cara, vou resolver todos os meus problemas e vai ser uma transformação do dia para a noite, da água para o vinho. E isso não é a verdade, né? É verdade, sim, que você tem muitos ganhos, é verdade, sim, que você tem muita oportunidade de, como você já trouxe muito bem, né, otimizar tempo, reduzir esforço manual e ter ganho de produtividade, etc. Só que muitos dos ganhos, eles vão levar tempo, né, para se perceber. E muitos desses ganhos também não vão acontecer exclusivamente por conta de uma ferramenta, de uma solução de tecnologia, mas também vão passar por ajustes de processos. Você trouxe muito bem lá no começo a questão da gestão, né, como um desafio, né, dentro de todo esse processo. Então, vai passar também pela gestão, ou seja, vai passar também pelas pessoas, né, as pessoas
sendo geridas, as pessoas engajadas, os processos alinhados e a tecnologia entrando para somar com tudo isso, né? Então, assim, acho que muito legal a sua resposta, porque acho que corrobora muito essa ideia. E, cara, caminhando aqui para o final, ô Ladeira, quais são as perspectivas de futuro aí, né, no Copanest? O que vocês imaginam para o futuro? O que vocês estão projetando aí como próximos passos? Quais são os próximos desafios aí que estão na lista para não, agora nós vamos enfrentar esse próximo leão, né? Um leão a cada dia, e é isso que a gente quer enfrentar aí no próximo período e etc e tal. Como que está essa perspectiva? É isso, Gustavo. Assim, como você falou, o nosso objetivo é atender o cooperado, né? Então, o que a gente quer fazer sempre? Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que o cooperado receba uma remuneração justa pelo trabalho que ele fez, receba certo, receba rápido, e se ele não receber rápido, a gente consiga fazer um recurso, buscar esse dinheiro, esse retorno da melhor maneira, com a melhor qualidade, o mais rápido possível. Então, com esse objetivo, a gente tem que estar sempre muito atento a três pilares: pilar de gente, pilar de processos e pilar de tecnologia. Se eu tiver excelência de gente, mas não tiver processo, não adianta nada. Né? Se eu tiver um desses pilares faltando, o banco cai, né? A mesinha vai quebrar. Então, a tecnologia ela tem que suportar um processo bem feito com gente qualificada, né? Então, não adianta nada a tecnologia sozinha também se não tiver um processo. Então, eu vou te falar que o principal diferencial que eu trouxe aqui para a cooperativa foi aliar essa visão de negócio com a visão de tecnologia e de TI. Então, não adianta usar IA, não adianta nada se estiver desconectado. Quando a gente para em desafio com essa filosofia, a gente está buscando cada vez mais as automações, principalmente das coisas mais fáceis. Então, a gente tem, por exemplo, uma equipe que faz validação do faturamento. Como eu falei, né, o médico faz o faturamento, o input dos dados, mas a gente tem uma equipe que dá uma validada. Pô, tá certinho, tá fazendo sentido, a matrícula tá certa. Então, o nosso desafio atual, o nosso grande leão, é como é que a gente consegue automatizar essa validação. E aí isso passa por um mundo também de tecnologia que não está só ligado a IA, está ligado a web service das operadoras disponibilizar. E a gente tem falado com muitos operadores e até sensibilizando eles, cara, quanto melhor a informação de validação que você disponibilizar para mim, de matrícula, de procedimento, de senha, melhor eu vou fazer o meu faturamento e menos glosa a gente vai ter de briga, assim, para ter que, não é briga, né, mas para a gente ter que depois resolver. Então, se eu faço um faturamento bem feito, vai ser menos glosa. Então, o meu desafio atual é como é que eu consigo ferramentas de automação via RPA no site da operadora, via web service, para garantir a elegibilidade, garantir que as informações estão corretas, para o faturamento não ser correto, reduzir drasticamente a glosa administrativa e, eventualmente, até a glosa técnica. Então, esse é o meu maior desafio hoje. Como é que a gente faz isso? Com qualidade, ganhando escala, e de forma robusta, porque aí tem uma pegadinha, não é pegadinha, né? Tem uma questão que eu falo sempre: não adianta a gente fazer um puxadinho. Puxadinho vai funcionar por um tempo limitado. Vou botar um RPA. Por isso que, assim, quando eu tenho uma ferramenta como o ZG ou qualquer outra de mercado que já faz o faturamento, já faz os RPAs para baixar, quando a operadora muda, eu vou ter que mudar. Mas se eu tenho uma ferramenta que faz isso, esse cara já está preocupado em fazer para todos os clientes dele. Então, vira prioridade, ele vai ter que se mudar e se ajustar rápido. Então, essa é a vantagem de contratar uma ferramenta como serviço, né? Isso como serviço, que a gente ganha na escala. Então, na hora que eu penso nesse processo de automação, de validação, tudo isso, eu tenho que garantir esse processo robusto o suficiente, porque se ele ficar fora do ar, eu paro toda a minha esteira. Então, a automação tem que ser feita com responsabilidade, qualidade e robustez, para garantir que a esteira vai funcionar. Esse é o principal ponto, né? E até a diretoria deu uma orientação para mim assim, cara, vamos fazer de forma conservadora, não vamos virar nada, não precisa, vamos ser responsável e conservador. Então, esse é o meu desafio. E, no fundo, a evolução disso é como é que eu pego aquele meu sistema legado, que tem vários módulos, proprietário, e vou colocando, vou fazendo reformas nele, reformei esse pedacinho aqui, reformei esse aqui, esse aqui, esse aqui, e vou garantindo segurança, robustez, automação, qualidade, visibilidade. Então, esse é o desafio contínuo que eu imagino de todas as áreas de tecnologia, né? Sempre equilibrando, né? Orçamento disponível, recurso disponível, volume de demanda, gestão de backlog, né? Tudo isso. Perfeito, cara. Excelente. Gostei da frase aí, inclusive, né? Responsabilidade, qualidade e robustez, né? Sempre buscando esses três pilares e equilibrando tudo isso. E, Eduardo, já caminhando aqui, cara, para o final, né, desse nosso bate-papo, eu queria muito aí agradecer, cara, a sua participação,
sua contribuição, né? Você trouxe até um pouco dos detalhes aí, né, da sua carreira pessoal, né, e compartilhou muito também sobre a sua experiência no Copanest, cara, agradeço demais. E até um ponto que eu faço questão de citar aqui, e eu sei que é um desafio que muitas vezes a gente, como uma empresa, né, como um fornecedor externo que está aí para, de alguma forma, apoiar as instituições, né, com alguma solução de tecnologia, a gente enfrenta, em alguns momentos, desafios com as áreas de tecnologia das instituições. Talvez por o receio de, poxa, mas por que a gente não está puxando isso aqui interno, dentro de casa e tal? E às vezes a gente encontra alguns desafios assim, né? Graças a Deus isso não acontece em todas as instituições, é a menor parte, mas ainda acontece. E eu estou trazendo esse ponto porque eu acho que a Copanest acho que é um grande exemplo, e aí eu sei que isso passa muito pela sua mão, né? Então você aí como diretor de TI, e aí o cara que é responsável por essa área, cara, acho que vocês têm uma visão de parceria, igual você já trouxe, né? Pô, eu vou fazer um olhar, se é algo que faz sentido eu desenvolver dentro de casa, eu vou fazer, mas se não, eu vou trazer de fora e nós vamos caminhar em parceria e vamos fazer acontecer. E eu acho que essa postura faz muita diferença no dia a dia da instituição, nos resultados, e eu estou fazendo questão de citar isso, porque se tem alguém aí nos assistindo que é da área de TI, né, não veja a gente como parceiro, e não só a gente ZG, mas qualquer outra empresa, né, que é fornecedor, que é parceiro, como um inimigo, ou como alguém que está ali querendo roubar o lugar de forma nenhuma, né? A gente está aqui para ser parceiro, né? A gente está aqui para somar, para contribuir, para ajudar a entregar mais solução, a atingir mais resultados. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para deixar essa mensagem aqui também. E é isso, cara, mais uma vez, realmente agradecer, e se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Quero sim, o Gustavo, sim, obrigado novamente pelo convite. Eu queria agradecer a diretoria da Copanest, cara. É todo o time da Copanest, né? Todo o time de operação, o time comercial, o time administrativo, todo mundo na Copanest, financeiro. A gente trabalha em muita parceria TI com as áreas de negócio, mas fundamentalmente, cara, com a diretoria, com a confiança no trabalho que a gente vem fazendo, dando autonomia, trocando ideia, passando desafio, né? E a visão de inovação. Porque se a diretoria também não tivesse essa cabeça de olhar para frente, olhar para cima, olhar para o futuro, para ter uma empresa que seja capaz de escalar com qualidade, né, a gente não teria chegado onde chegou. Desde muito antes da minha entrada. Isso aqui eu acho que é muito legal frisar. Você citou duas palavras aí que eu acredito demais, cara. A parceria, a importância da relação, ser uma relação de parceria, né, interna, inclusive, muito legal que isso é uma realidade de vocês, né, e a questão da alta gestão envolvida, né, das diretorias, das lideranças envolvidas, engajadas. Acho que isso faz muita diferença, né, na hora de mudar o ponteiro, né, na hora de mudar a direção, faz muita diferença esses dois fatores aí. Bom, e é isso, Ladeira, muito obrigado mais uma vez. Os nossos ouvintes aí que nos acompanharam até o final desse episódio, obrigado por ter acompanhado esse conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado, né? Muita coisa legal aqui que a gente ouviu, que a gente pôde escutar aqui, né, do Ladeira, da experiência dele, né, dentro da Copanest. Com certeza muita coisa que dá para aplicar aí, né, na realidade de várias outras instituições. E só reforço, né, não deixe de curtir esse conteúdo, não deixe de compartilhar também, para que esse conteúdo chegue até outras pessoas. Não deixe de seguir também a ZG aí nas redes sociais, seguir também o Copanest, seguir o Eduardo Ladeira aí também nas redes sociais para ter mais novidades, mais informações, né, sobre essa instituição. E né, fiquem atentos, porque vem novos episódios, novos episódios serão lançados ainda nessa temporada, tem mais conteúdo, tem muito mais coisa bacana aí para a ZG trazer, né, e eu não tenho dúvida de que vai agregar demais. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!